Olá pessoal, sejam bem-vindas de novo aqui ao nosso canal. Esse canal que é dedicado a você que não é profissional da saúde. O assunto que eu trouxe para hoje é a respeito da cronodisrupção. O quanto a cronodisrupção interfere na nossa perda de peso e no nosso ganho de peso, além, é claro, de várias outras doenças. Vão aqui no canal, que ao final do vídeo deixe o seu curtir, o seu like e compartilhe o vídeo com a sua família e com as suas amigas. Então vamos ao nosso vídeo de hoje. A cronodisrupção ocorre quando a sincronização entre os estímulos ambientais externos e os nossos processos fisiológicos internos é desequilibrado. São vários os fatores que causam essa cronodisrupção. Fatores esses que estão relacionados justamente com esse desequilíbrio interno e externo. Até mesmo aqui nós falamos em nutrição, o fato de nos alimentarmos em horários errados é uma das causas dessas alterações. Vamos falar aqui nos hormônios nos quais eles impactam. Nós temos o que nós chamamos de relógio circadiano endógeno. Vocês chamam de relógio biológico, que é sincronizado pela presença ou pela ausência da luz, da luminosidade. Tanto a luz solar como a luz que nós temos dentro da nossa casa, como a luz também advinda dos celulares, enfim. É uma das causas dessa cronodisrupção. E não só a luminosidade, aqui eu posso me referir também a questões de som, de volume de música, volume de televisão, que também tem influência. Esse relógio circadiano controla os nossos sistemas celulares fisiológicos, os nossos sistemas metabólicos, os nossos sistemas endócrinos e também comportamentais. Nós temos alguns ciclos, alguns ritmos circadianos. Um exemplo, e aqui bem específico para as mulheres, o ciclo menstrual, que acontece uma oscilação hormonal e que nesse caso essas alterações são maiores do que 24 horas. Um outro exemplo pode ser questões relacionadas às variações de humor, alterações que acontecem, por exemplo, no menos de 24 horas. Aquela pessoa que uma hora está alegre, está feliz e num outro momento já se encontra triste, já se encontra irritada, já se encontra ansiosa. Nós temos ciclos, nós somos seres humanos movidos a ciclos. Aqui nós vamos nos deter em falar sobre os ritmos circadianos, que são justamente essas mudanças nos nossos estados mentais, nos nossos estados físicos, no nosso metabolismo, que ocorrem num período de 24 horas, com relação ao nosso relógio interno. O ciclo aqui da crononutrição se refere neste período de 24 horas. O que determina as mudanças que nós temos ao longo do dia são os nossos hormônios. Nós somos alvos de variações hormonais. E nesse vídeo eu vou inclusive falar sobre a relação desses hormônios com o nosso metabolismo. Existe uma relação entre a cronodisrupção e a obesidade? Sim, existe.
O horário, por exemplo, o horário em que nós nos alimentamos tem relação com a nossa composição corporal. A interrupção da ritmicidade circadiana aumenta significativamente também o risco para o desenvolvimento de inúmeras doenças, não só a obesidade, aqui eu posso me referir, por exemplo, a diabetes tipo 2, as doenças cardiovasculares, a doença de Alzheimer, a própria depressão, entre outras tantas. A cronodisrupção leva a alterações fisiológicas e metabólicas. Pois bem, essas alterações, além de atrapalharem os nossos processos digestivos, nos levam à fadiga, aumentando o risco dessas doenças, diminuindo a nossa imunidade e prejudicando a qualidade do nosso sono. A principal consequência que nós vamos falar aqui diz relação a este ciclo de dia e noite, esse ciclo de 24 horas. E aqui eu vou me referir especificamente às variações hormonais que ocorrem conosco. O relógio circadiano controla a homeostase, isso é, o equilíbrio da nossa energia, o equilíbrio da nossa fisiologia. O relógio circadiano, ele regula a atividade, por exemplo, de enzimas, regula os nossos hormônios, regula o nosso sistema de transporte também celular dos nutrientes, tudo o que é envolvido, tudo que está envolvido no nosso metabolismo. E a obesidade, o ganho de peso, está relacionada aos horários irregulares de sono e de vigília. Também com relação àqueles lanches que muitas pessoas fazem fora dos horários das principais refeições, também colaboram para este ganho de peso. Mas como funciona o nosso relógio, o nosso ciclo circadiano? Bom, o nosso relógio circadiano central está localizado no nosso hipotálamo e está confinado a núcleos que nós chamamos de núcleo supraquiasmáticos, o nosso sistema nervoso central. Esse núcleo supraquiasmático responde justamente a esse ciclo de 24 horas, a esse ciclo de claro e escuro, de dia e de noite. Mas também nós temos relógios semelhantes aos que são encontrados nos nossos tecidos periféricos, que dizem respeito ao nosso fígado, ao nosso intestino, ao nosso coração, por exemplo. E esses relógios periféricos levam à regulação coordenada das nossas funções digestivas, das nossas funções absortivas e também da nossa secreção hormonal. Mas como que os alimentos atuam nos nossos ciclos? Nos alimentarmos nos horários certos do nosso ciclo circadiano, esse período de 24 horas, vai nos ajudar na manutenção do peso corporal. O nosso corpo precisa usar o alimento para produzir energia para as nossas atividades diárias e não depositar esses alimentos. Alimentar-nos nos horários certos vai inclusive determinar o nosso humor, exatamente como vocês
bem escutaram, as nossas variações de humor durante o dia. Uma outra situação que é benéfica quando seguimos a crononutrição é que também a crononutrição determina o nosso sistema imunológico. E é sabido por todos que nós temos uma queda no nosso sistema imunológico no final do dia. Por exemplo, se atentem aqui, quando vocês estão, por exemplo, gripadas, resfriadas, né? E durante o fim da tarde, no fim da tarde é muito comum esses sintomas aumentarem, né? É comum se você ter, por exemplo, uma febrícula. Então a nossa imunidade normalmente cai ao final da tarde, e a crononutrição leva isso em consideração. Mas vamos conversar sobre alguns dos hormônios. Eu separei alguns aqui que eu acho super importante que vocês saibam, que afetam o nosso ganho de peso. O primeiro hormônio que eu vou falar para vocês se diz GLP-1. Não precisam decorar esta sigla, não precisam. Eu só quero que vocês saibam que existe este hormônio. Esse é o primeiro hormônio que eu vou me referir aqui, que é um hormônio que o nosso próprio corpo produz. E através da alimentação nós podemos modular esse hormônio. Não só usando aqueles medicamentos que muitos conhecem, que são os famosos, por exemplo, o Saxenda, o Victoza, que são medicações injetáveis, né? E que geram vários efeitos colaterais. Existem alguns alimentos que nos ajudam nessa modulação. O GLP-1, ele age na modulação da nossa glicemia, mas também auxilia a diminuir o apetite, contribuindo assim com a perda de peso, obviamente. Nós conseguimos modular este hormônio que atua no nosso centro de saciedade através da alimentação. Eu chamo aqui em especial a atenção da importância de um café da manhã, de não pularmos o café da manhã. Eu chamo inclusive a atenção de vocês pelo benefício e pela necessidade que nós temos de incluir fibras no café da manhã, principalmente aquelas fibras que fermentam. Também aqui é outra importância no nosso café da manhã, nós consumirmos gorduras monoinsaturadas, gorduras saudáveis e também alguns aminoácidos. A nossa primeira refeição, portanto, o nosso café da manhã, é importantíssima para a modulação deste hormônio GLP-1. Nós temos um outro hormônio que esse sim, eu acredito, é o conhecido da maioria de vocês, que é o cortisol. E o cortisol funciona, pessoal, como um regulador de humor, da nossa pressão arterial, da quantidade do açúcar no nosso sangue. E o cortisol também nos ajuda a fortalecer a musculatura do coração, ajuda também no fortalecimento do nosso sistema imunológico. Quando nós acordamos pela manhã, o nosso cortisol está alto. É o cortisol que nos faz acordar, que nos tira da cama diariamente com aquela vontade, com aquele ânimo de desenvolvermos, de fazermos as nossas atividades, né? Ele interrompe
o nosso sono. E esses níveis de cortisol, eles começam a aumentar, a subir entre 2 e 4 horas da manhã e atinge um pico no horário entre 7 e 8 horas da manhã. Durante o dia é normal e é necessário que ele vá diminuindo, vai havendo naturalmente uma queda. Nós modulamos este hormônio cortisol durante o dia e se nós já controlamos ele de manhã, durante o dia essa modulação, esse controle é muito mais fácil. Isso, pessoal, acontece normalmente, isso é fisiológico. Cortisol alto pela manhã e durante o dia ele vai decrescendo. O cortisol, ele também interfere no nosso pH estomacal. Ele interfere no nível de acidez do nosso estômago. Quanto mais cortisol, mais ácido clorídrico estomacal nós teremos. Ele também protege a nossa mucosa intestinal. Só que é importante, como eu falei, ele vai decrescendo. É importante que à noite o nível do cortisol esteja baixo. Por isso que um jantar mais pesado não é o recomendado. Por quê? Porque vai atrapalhar o nosso sono, vai lentificar o tempo da nossa digestão. E inclusive para aquela pessoa que tem refluxo, ele potencializa que esse refluxo venha a acontecer. A preferência à noite, as refeições, a refeição à noite, os alimentos, a preferência deve ser por alimentos de mais fácil digestão, como verduras, como legumes, carnes magras. Evitar, pessoal, uma grande quantidade de carboidratos simples, né? Que fazem com que haja uma elevação muito rápido do açúcar no nosso sangue. Tudo em prol sempre de uma noite, de uma boa qualidade de sono à noite. Carboidratos como os doces, macarrões, pizzas e outros fast food dificulta o relaxamento necessário que nós precisamos ter na hora de dormir. Cortisol elevado à noite faculta o armazenamento de gordura, faculta a diminuição do fluxo sanguíneo nas regiões do cérebro que regulam a ingestão dos alimentos. No final do dia, pessoal, é preciso considerar o que poderá acontecer à noite. Alimentos, por exemplo, ricos em cafeína não são indicados à noite. Eu sei que muitos preferem fazer como jantar, ter como jantar aquele café, como se fosse um café colonial, né? O café com leite, enfim, pães, bolos, seja lá mais o que for. Pois esses alimentos ricos em cafeína, o café, não é indicado nesse momento. A cafeína, pessoal, tem um pico de ação que dura entre 6 a 8 horas e que pode, inclusive, dependendo da pessoa, se estender por mais tempo. E a ingestão de cafeína após as 16 horas pode acarretar prejuízos na qualidade do sono. Eu também sou uma adepta do café, mas eu tenho uma estratégia que eu uso comigo mesma e que super funciona. Eu adoro café, confesso, eu tomo muito café, mas a partir das 16 horas, para não atrapalhar na qualidade do meu sono,
eu uso o café descafeinado. O paladar é diferente, mas é fácil de nós nos acostumarmos e inclusive gostar desse café descafeinado. Uma outra questão diz respeito ao consumo de proteínas. De preferência, pessoal, no jantar as proteínas sejam de origem vegetal. Elas podem ser mais benéficas do que as proteínas de origem animal. Eu não estou dizendo aqui para não comer proteína animal, mas o mais interessante é consumir proteínas de origem vegetal. Os estudos mostram que alimentos de origem animal podem, na realidade, piorar a qualidade do nosso sono. No início da noite, é normal e é preciso que esse cortisol diminua. E por quê? Porque nos promove um relaxamento. Nós estamos próximos ao horário de dormir. Essa condição, inclusive, é favorável para que haja liberação de um outro hormônio que ajuda muito na nossa qualidade de sono, que é a melatonina. Já falando aqui em melatonina, a função da melatonina não é somente manter o sono, ela também está envolvida no nosso sistema imunológico. E a melatonina começa a ser produzida por volta das 18 até as 19 horas. A melatonina determina a reação dos receptores musculares ao carboidrato, diminuindo a nossa capacidade de usar carboidratos como fonte de energia. Por isso que é menos interessante à noite nós consumirmos carboidratos em grande quantidade, carboidratos que promovam picos de glicose, picos de insulina. À noite, nós temos aumentada a nossa capacidade de utilização das gorduras. As gorduras são melhores utilizadas à noite. É quando, por exemplo, o nosso colesterol bom, como vocês chamam, o colesterol HDL, vai se transformar em vários hormônios que são necessários. Por exemplo, aqui falando para os homens, por que de manhã, quando os homens acordam, eles costumam ter aquela ereção matinal? Porque é à noite que o hormônio testosterona foi produzido. Ele é produzido à noite a partir da gordura. À noite, o melhor sempre, pessoal, é consumir fontes de gorduras boas. Aqui eu falo, por exemplo, no coco, no abacate, nas oleaginosas, como as nozes, as aveias, as castanhas, pistache, enfim. É mais interessante à noite que nós consumamos estes alimentos. Mas eu também não estou dizendo aqui que não se come carboidrato à noite, que é proibido consumir carboidrato à noite. O que não podemos é ter o consumo exagerado e carboidratos que não são de qualidade. Um outro hormônio que é muito influenciado pela crononutrição e que a cronodisrupção prejudica, se chama o hormônio GH, que é um hormônio do crescimento. Nós também produzimos o hormônio GH
à noite. É durante o sono que é liberado esse hormônio de crescimento, esse hormônio que melhora a nossa massa muscular, que ajuda na nossa redução de gordura corporal, além de ser um momento de renovação, um momento onde ocorre a nossa renovação celular, a nossa reparação orgânica, e é onde também há uma melhora, uma consolidação da qualidade da nossa memória. Esse hormônio, ele inibe a captação da glicose pelas células à noite. Por isso que à noite nós não devemos fazer também refeições pesadas em carboidrato. Não é que nós não devamos consumi-los, nós podemos. O que nós não podemos é ter picos de glicose à noite. À noite, se você for consumir carboidrato, dê preferência aos carboidratos complexos em uma pouca quantidade. Por exemplo, uma batata doce, um pedacinho de mandioquinha, enfim, porque assim não vamos ter uma alteração no metabolismo destes carboidratos. Uma quantidade obviamente reduzida, dê sempre preferência aos legumes e às verduras. Bom, nós temos mais um hormônio que é o hormônio chamado leptina. A leptina é o hormônio da saciedade. Nós viemos de uma noite de jejum, certo? Um jejum noturno. Ao nos alimentarmos pela manhã, nós estamos o quê? Aumentando a nossa glicose. Essa glicose vai modular esse hormônio leptina, que atua em um receptor no nosso sistema nervoso central, no nosso cérebro, e esse receptor vai estimular a termogênese. Eu já falei sobre termogênese, que é a capacidade do nosso corpo em produzir calor e, obviamente, consumindo energia, nos mantém magras. Bom, aí eu já falei nestes hormônios todos. Qual é, vocês podem estar pensando, qual é o melhor horário de jantar à noite? O melhor horário de jantar é cedo, é no cair da tarde. É melhor que nós, no máximo, nos alimentemos 2 horas antes de irmos dormir. Nós sabemos que tem pessoas que são diurnas, pessoas que são vespertinas. Tudo isso é possível que a gente mude. Podemos fazer com que aquele indivíduo vespertino se equilibre, mude os seus hábitos e passe a ter hábitos matinais. Bom, é isso, pessoal. Em geral, também as pessoas obesas são vespertinas. Aquelas pessoas que dormem tarde, acordam tarde, normalmente têm ganho de peso, normalmente são obesas. Veja a importância da crononutrição. A partir das 16 horas nós temos que ter um olhar mais atento, mais direcionado. Nós precisamos começar a preparar o nosso corpo e o nosso organismo para um estado de relaxamento, para que tenhamos uma qualidade e uma quantidade de sono perfeita à noite. Ficamos hoje por aqui, nos vemos num próximo vídeo. Não esqueça de deixar o seu curtir e, se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com a sua família e com as suas amigas, e nos vemos num próximo.
Desde já eu agradeço, como sempre, a disponibilidade de tempo de vocês. Obrigada.